Olá, tudo bem? Sou a professora Vilmelisa Dávila e nesse Falando em Português nós vamos dar continuidade à série Pegadinhas da Língua Portuguesa. Então, nesse contexto aqui, nós vamos dar continuidade a essa ideia, né, da professora colocar ali 7 orações e que apresentam erros, equívocos, de modo que você, se não sabe, aprenda e não cometa mais esses erros. E aproveitando, a professora vai falando de algumas características, de algumas teorias ali importantes que você precisa gravar para não errar mais. Então, vamos a elas. Pegadinha número 1. Presta atenção aqui. Eu nasci há 30 anos atrás. Aqui a gente tem o problema do chamado pleonasmo vicioso ou da redundância. Então, aqui nós podemos observar, na verdade, 2 erros. Ó, eu nasci há... o verbo haver e o atrás. Então, por que aqui existe a questão da redundância? Porque você usou o verbo haver, que indica a ideia do tempo passado, e o atrás também, que tem essa mesma referência. Então, pessoal, você tome cuidado. De que forma, professor, então, eu evito nessa redundância? Usando da seguinte forma: eu nasci há 30 anos ou eu nasci 30 anos atrás. O que você não pode fazer é usar os 2 termos ao mesmo tempo, como foi feito aqui no primeiro momento. Então, quantas vezes eu já não falei assim ou ouvi essa forma? Então, você presta bastante atenção. Tanto o verbo haver quanto o atrás dão ideias, né, de um tempo passado. Então, eu escolho, vou usar eu nasci há 30 anos e eu nasci 30 anos atrás. Um ou outro, os 2 juntos é uma redundância. Eu devo evitar, eu não devo usar dessa forma. Tudo bem? Aí você tem a escolha. Eu nasci há 30 anos, eu nasci 30 anos atrás. O que você escolher está correto. Agora, usar os 2 juntos, o verbo haver e o atrás, equívoco, erro. Não use dessa forma. Tudo bem? Vamos lá, a próxima possibilidade, pegadinha número 2. Vamos lá. Não exceda da dosagem alcoólica permitida. Aqui o verbo exceder, mais, né, uma conversa nossa a respeito da regência, o verbo exceder não admite preposição. Então, a forma correta, não exceda a dosagem alcoólica permitida. Então, vou mostrar aqui, pessoal. Não exceda da. Isso aqui é um erro? Tá? Por que erro, professora? Porque o verbo exceder não admite preposição. Olha lá mais uma conversa nossa sobre regência. Então, professora, quando eu usar o verbo exceder, significa que ele é transitivo direto, que ele precisa de um complemento sem preposição. Então, a forma adequada é não exceda a dosagem alcoólica permitida. Então, aqui eu usei o verbo exceder e o meu complemento não veio seguido aí de preposição, apenas do artigo a mais dosagem. Tudo bem? Então, sendo ali, portanto, usado da forma adequada. Tudo bem? Vamos à próxima pegadinha número 3. Aqui. O relógio marcou 12:30, um pouco. Lembra no vídeo passado que a professora falou do 12:30? O meio aqui não está no sentido de um pouco, e sim de metade. Então, marcou 12:30, metade do dia. Então, a forma adequada, o relógio marcou 12:30. Lembra, meio no sentido de um pouco, invariável, permanece sempre meio. Agora, meio no sentido de metade é variável. Então, como aqui eu estou me referindo à metade do dia, a forma adequada é 12:30, tá? Então, olha ali. O meio está inadequado e meia correta, tá? Que não significa um pouco e sim metade. Então, a forma adequada, meia, ok? Próxima, quarta pegadinha, a moça não havia entregue o bilhete. Peço sua atenção de modo que
entenda, né, de uma vez por todas, uma regra que é essencial, né, que muitas vezes a gente confunde, não sabe usar no que se refere aos verbos abundantes, aqueles que têm duas formas, né, de serem usadas e de aparecerem. Então, cuidado aqui. Diz a regra o seguinte, pessoal, o verbo entregar, como eu disse a você, é um verbo abundante, ele tem a forma entregue e entregado. As duas são, né, usadas e possíveis. Quando eu uso uma, quando eu uso outra. Presta atenção, vou marcar aqui para você, olha aqui. Com os verbos ter e haver, eu uso entregado. Com os verbos ser e estar, eu uso entregue, ok? Então, grava. Professora, quando aparecerem esses chamados verbos abundantes que têm as duas formas, o que eu lembro? Se estar, esse verbo estiver junto com o ter e o haver, eu uso a forma usual do entregar, a terminação do, ado ou ada. Com os verbos ser e estar, eu uso a forma entregue, tá certo? E isso vale para todos os verbos que forem ali dessa categoria de verbos abundantes. Isso causa uma enorme confusão, não sabemos muitas vezes de que forma se expressar adequadamente quando temos ali uma situação com os chamados verbos abundantes, ok? Então, vou repetir. Ter e haver, entregado. Ser e estar, entregue. E isso, como eu disse, para qualquer verbo aí abundante, ok? Então, vamos gravar dessa forma. Então, no enunciado, tá assim, ó. A moça não havia entregue. Tá errado. Se foi utilizado junto com o verbo entregar o verbo haver, a forma adequada aqui, pessoal, é a moça não havia entregado o bilhete, está certo? Então, como nós temos aqui a seguinte situação, junto com o entregado tem o verbo haver, então a gente tem a seguinte ideia. Então, ter e haver, eu uso a terminação ado ou ada. Tudo bem? Então, cuidado, atenção, estuda. Tenta gravar essa maneira bem sucinta, bem resumida que a professora deu, porque aí não vai errar mais, vai sempre acertar quando tivermos ali o uso dos chamados verbos abundantes, ok? Próximo, pessoal, vamos lá. Pegadinha número 5. Aqui também, né, quantas vezes eu ouço as pessoas, né, se expressarem de maneira inadequada porque não lembra muito bem da conjugação dos verbos, usa de maneira errada. Então, vamos a um exemplo que justifica essa minha afirmação. Se você ver o João, diga-lhe que preciso falar com ele. O futuro do subjuntivo, tudo bem, dos verbos, do verbo ver é vir, vires, vir, virmos, virdes e virem. Então, se eu vir, se tu vires, se ele vir, se nós virmos, se vós virdes, se eles virem. Isso é o futuro do subjuntivo do verbo ver, ok? A professora mais vir, sim, senhor, essa é a conjugação adequada e, portanto, é essa forma que eu tenho que usar. Então, olha ali, se você vir o João, diga-lhe que preciso falar com ele. Então, se eu quero usar o verbo ver no futuro do subjuntivo, lembra que o subjuntivo, o modo subjuntivo, dá uma ideia, né, de dúvida, de incerteza. E é bem o caso. Se você vir, pode ser que eu não veja, então não vou dizer nada, que o fulano está procurando por ele. Tá certo, pessoal? Então, temos outros verbos que geram dúvida, que geram incerteza e guarda. E é sempre importante, a professora sempre pergunta, para que eu estou aprendendo a conjugar verbo? Para falar e escrever direito. E aqui, quando se usa ali, se você ver, significa que o aluno não tem noção, né? Não aprendeu direito a conjugação verbal, principalmente esse futuro do subjuntivo de um verbo que é irregular e que tem uma forma diferenciada e pouco usual. A maioria das pessoas usa seu ver
que acham dessa forma, a maioria acaba achando, nossa, então é o certo, todo mundo fala assim, falarei também. Até muitas vezes, nossa, né, a pessoa acha que você é que está falando errado, é que você que está sendo, né, o errado da história. Então, se você vir, verbo ver no futuro do subjuntivo, indicando a dúvida e incerteza, essa forma adequada nessa pegadinha número 5, ok? Tudo bem, pessoal? Próxima sexta pegadinha, vamos a ela. O governo brasileiro destinou vultuosa quantia para a construção de estádios. E aqui temos um problema com essa palavrinha, ó, vultuosa. Por que temos um problema? Porque a gente tem duas possibilidades. Observe aqui, pessoal, vou grifar aqui para você. Quando nós utilizarmos vultuoso, significa que é inchado ou volumoso. Agora, se usarmos vultoso, olha o detalhe, muito parecido, vultuoso e vultoso, super parecido, que muda é aquele uzinho ali. Significa valor ou quantia excessiva, ok? Então, se o governo brasileiro destinou uma quantia excessiva para a construção dos estádios, a forma adequada, pessoal, é essa aqui. O governo destinou, destinou vultosa quantia, uma quantia excessiva para a construção dos estádios. Eu não estou querendo dizer que o governo dedicou ou destinou algo inchado ou volumoso, tá certo? Então, muito cuidado nesse sentido. Apareceu essa palavrinha, o que não é difícil de aparecer num concurso, exatamente porque a maioria das pessoas confundem, são palavras muito parecidas, você pode observar, vou destacar aqui, ó, o que diferencia, ó, vultuoso do vultoso é esse uzinho aqui, ó, que eu destaquei para você. É bem pequenininho, mas dá para ver aí, ok? Então, vultuoso significa inchado ou volumoso. Agora, vultoso significa que foi destinado uma grande quantia de algo, sei lá, de dinheiro ou de qualquer coisa. Então, a forma adequada, o governo brasileiro destinou vultosa quantia para a construção ali dos estádios, ok? Próxima, guarda, estuda, hein, pessoal? Vai, tenta memorizar, procura exercícios que trabalhem ali com essas ideias, tá bom? Sétima e última pegadinha dessa série aqui. Se sentirem sede, utilizem o bebedor que está na sala ao lado. Quantas vezes, né, professora, eu já ouvi falar no bebedor. O que tem de errado aqui, ó? Tá aqui o erro, ó, no bebedor. Por quê, professora? Qual que é o erro? Bebedor é aquele que bebe. E bebedouro é o lugar onde se bebe a água, por exemplo, tá certo? Então, você tome cuidado. Professora, eu passei minha vida inteira usando errado ou falando errado, sim. Agora você vai usar de forma adequada. Então, bebedor é aquele que bebe qualquer coisa. Agora, bebedouro, cuidado ali, é o lugar onde se bebe alguma coisa, normalmente água. Então, aqui o correto, se sentirem sede, utilizem o bebedouro que está na sala ao lado. Tudo bem? Então, para muitos vai ser, ô professora, novidade, hein? Novidade essa que você utilizará agora de maneira adequada e correta, mesmo que os outros te olhem assim. O quê? O que você está falando? Bebedouro? Sim, bebedouro é o lugar onde se bebe, é para lá que eu pretendo ir, ok? Essa, pessoal, portanto, a última pegadinha dessa terceira parte. Espero mais uma vez ter ajudado você a perceber esses erros tão comuns e tão frequentes que eu mesmo, né? Você mesmo aí acaba cometendo com muita frequência. Agora espero que tenha compreendido, que tenha, né, entendido de modo agora a passar a usar a língua portuguesa da maneira mais adequada possível e que você naturalmente aí com esse uso adequado tenha sucesso aí nas provas, ok? Então, por hora é só. No
próximo episódio da série Pegadinhas da Língua Portuguesa, a gente fala mais a respeito ali de alguns erros tão comuns, ok? Muito obrigada, até a próxima.